Olá, meus amigos. Mais uma vez, bem-vindos aqui às nossas aulas de revisão de processo civil, dando continuidade às nossas revisões em recursos em espécie. A partir de hoje, nós vamos falar sobre os recursos extraordinários, os recursos especiais. Então, por isso, estejam antenados conosco. Mas antes de começarmos, não se esqueça aí de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele like e também não se esqueça de convidar seus amigos para fazer parte de nossa comunidade. Perfeito? Mas antes do início da aula, vamos à nossa vinheta. Come on! Retornando, né, da nossa vinheta, né? Então vamos aqui à nossa aula 7 de recursos em espécie, falando hoje sobre recurso extraordinário, né? Vamos iniciar falando sobre recurso extraordinário e recurso especial. Veja só, antes de começarmos a falar, vamos dizer o seguinte, né, deixar claro já desde o início que existem duas categorias, né, de recursos. Esses recursos eles podem fazer parte da categoria de recursos ordinários, como eles podem fazer parte da categoria de recursos extraordinários lato sensu. Os recursos ordinários, nós já começamos, cuidado para não confundir com a espécie recurso ordinário que falamos na nossa última aula. Aqui nós estamos falando daqueles recursos como apelação, agravo de instrumento, né? São os recursos, considerados recursos, embargos de declaração, então são considerados chamados recursos ordinários. Esse tipo de recurso, ele tem por um propósito haver uma correção ou buscar-se a justiça da decisão, a reforma, né, de uma decisão proferida em um outro grau de jurisdição. Porém, os recursos extraordinários lato sensu, a finalidade é outra. Aqui que o que se quer é impedir que as decisões judiciais contrariem ou a Constituição Federal ou as leis federais. Ou seja, o propósito é manter uniformidade de interpretação, né, em todo o país, de uma ou de outras, tá? Tanto das leis federais como da Constituição Federal. É preciso entender que, então, nesse caso aqui, a fundamentação de um recurso extraordinário não é lastreada em uma sentença que tenha sido injusta, constituindo, então, os tribunais superiores como se fosse um terceiro grau de jurisdição. Não é isso, tá? Na verdade, a característica dos recursos extraordinários são situações excepcionais, porque tem que seguir determinadas condições estabelecidas pela Constituição Federal. Por serem excepcionais, só cabem, né, quando preenchidas esses requisitos, essas condições, e aí o que está ligado a esses requisitos constitucionais? Trazer proteção e unidade de interpretação da Carta Magna, da nossa Constituição ou das leis federais. Só podem ter fundamentos que estejam previstos na nossa própria Constituição. Bom, pode ser interpostos contra acórdão, proferido não só em julgamento de apelação, mas também em julgamento de agravo de instrumento, de agravo interno, todos eles seguindo a orientação da súmula 86. Também tem se admitido o recurso especial contra acórdão proferido em remessa necessária. O que é remessa necessária? Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Trata-se do reexame, quando a fazenda pública é sucumbente, né? O reexame necessário de um grau superior,
quando a fazenda pública, autarquias forem sucumbentes. Quando a gente fala de fazenda pública, estamos falando de União, de Estado, município. Os recursos extraordinários, lato sensu, né, eles são 3. Recurso extraordinário, o RE, recurso especial, o RESP, e os embargos de divergência, né, sempre julgados pelo STF e pelo STJ. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, vamos então abordar agora a questão dos requisitos. Então, primeiro eu vou abordar com vocês os chamados requisitos comuns de admissibilidade, tá? Tanto do recurso extraordinário como do recurso especial. Então nós temos 2 tipos de recursos, os comuns, que são requisitos a todos os recursos de uma forma geral. Aí eu digo para vocês, tanto aos recursos ordinários como aos recursos extraordinários. Então nós temos aqui o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro requisito comum, tanto ao extraordinário como ao ordinário, é a tempestividade. O prazo de interposição para um recurso especial ou extraordinário são de 15 dias. Né, onde são aplicáveis as regras, como coloquei aqui para vocês, 180, 183, 186 e 229 do Código de Processo Civil. Importante, essa interposição deve ser simultânea, sob pena de preclusão consumativa. Então, gente, tanto o recurso especial como o extraordinário pode ser interpostos sobre a forma comum ou sobre a forma adesiva. Já falamos também o que vem a ser a forma adesiva. Na forma adesiva, você vai apresentá-lo nas contrarrazões da outra parte. Não é isso? No momento que você for apresentar as suas contrarrazões, você pode apresentar, né, o recurso extraordinário ou o recurso especial na forma adesiva. Então, suas contrarrazões em razão do recurso do adversário. Pois bem, o segundo requisito é o preparo. Ambos os recursos, tanto o extraordinário como o especial, exigem preparo e também o porte de remessa e retorno. O regimento interno do STF sempre previu a necessidade do preparo, mas o STJ não. Então, até algum tempo, bastava o recolhimento do porte. Mas aí tem uma lei, a Lei 11.636 de 2007, né, que ela é regulamentada pela Resolução número 1 de 2008, da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, passou a exigir o preparo também para o recurso especial. Então, na atualidade, tanto o recurso especial como o extraordinário possuem, né, a necessidade do recolhimento do preparo. Outros requisitos de admissibilidade, né, comuns, né, ao RE e ao RESP, né, o recurso extraordinário e o recurso especial. Primeiro, todos eles exigem legitimidade, interesse, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Em caso da oposição de embargos de declaração, o prazo para interposição vai interromper o prazo de 15 dias para a interposição do recurso especial e recurso extraordinário. Não há necessidade de ratificação do recurso já interposto. Se no julgamento dos embargos não tiver havido nenhuma alteração na decisão recorrida. E aí, por isso, nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte, temos aqui a súmula 579 do STJ, que diz o seguinte: não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. Vamos agora, então, já que falamos sobre os requisitos comuns, vamos agora os que são comuns ao RE, ao recurso extraordinário e ao RESP, mas que não são exigidos lá naqueles recursos comuns, nos recursos ordinários que nós tínhamos falado. Primeiro requisito é que se tenha esgotado
todos os recursos nas vias ordinárias. Então, enquanto houver possibilidade de interposição de algum recurso ordinário, não serão admitidos o RE, o recurso extraordinário, e o resto, o recurso especial. Então, é preciso que se tenha esgotado as vias ordinárias. Nesse sentido, nós temos inclusive a súmula 281 do STF, que deixa claro: é inadmissível recurso extraordinário quando couber na justiça de origem, recurso ordinário de decisão impugnada. E no caso do STJ, temos a súmula 207, que deixa claro também: é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. Pois bem, os embargos infringentes deixaram de existir na vigência do nosso novo CPC, né? Esse recurso não existe mais. Mas o sentido da súmula 207 do STJ, ele permanece. Tá? Não cabe recurso extraordinário, né? E se cabíveis ainda os ordinários, que precisam ter sido esgotados. Aí aqui está falando recurso extraordinário lato sensu. Então, se havia algum recurso ordinário cabível que não foi interposto, o acórdão vai transitar em julgado com a não interposição, meus amigos. E aí, o que vai acontecer? Isso vai impedir que você possa, então, apresentar o seu recurso extraordinário ou o seu recurso especial. Então, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Bom, outro requisito, terceiro requisito, é que os recursos sejam interpostos contra a decisão única ou de última instância. Esse requisito, inclusive, ele guarda uma certa relação, né, com o anterior, né, com o requisito anterior que nós falamos, né? Não é possível saltar de instâncias ordinárias. A decisão recorrida há de ter sido proferida em uma única ou em última instância. Isso é uma exigência expressa do artigo 102, inciso 3, e 105, inciso 3 da nossa Constituição Federal. E aí, eu vou agora abordar para vocês uma diferença que é muito relevante entre o recurso extraordinário e o recurso especial no que tange a esses dois dispositivos mencionados, o 102.3 e o 105.3 da Constituição Federal, né? O 102.3 contenta-se para cabimento da primeira, né, ou seja, para cabimento do recurso extraordinário, com que haja causa decidida em única ou última instância. Ponto. Já o 105.3 exige que para a interposição do segundo, ou seja, do recurso especial, que haja causa decidida em uma única ou última instância por tribunal estadual ou federal. E aí, meus amigos, em razão dessa diferença, nós vamos ter aqui algumas consequências de natureza prática. Por exemplo, se for uma decisão em juizado especial civil, né? Ora, a última instância no juizado especial civil não é o tribunal, é um colegiado recursal. Então, consequência prática, né? Por essa razão, os acórdãos por eles proferidos, ou seja, por esse colégio recursal, vai ser admitido o recurso extraordinário, mas não será admitido o recurso especial. E um outro exemplo, nas execuções fiscais, o recurso contra a sentença que julga os embargos de pequeno valor não é apelação, mas os embargos infringentes. Aí, só chamando a atenção aqui de vocês, é o seguinte, gente, os embargos infringentes é um recurso em caso de execução fiscal, tem lei própria para isso. Cuidado para não confundir com o recurso, embargos infringentes, previsto no código anterior, lá de 73, que não existe mais. Tá? Cuidado com isso. Já falamos isso em aulas anteriores. Bom, então, nesse caso aqui, nós teremos os embargos infringentes que vão ser julgados na primeira instância. Também não é tribunal.
Então, mais uma vez, nós temos aqui a possibilidade da admissão de um recurso extraordinário, mas não um recurso especial. Então, essas são as consequências práticas que eu gostaria de ter abordado com vocês. Dando sequência, temos ainda aqui o requisito que não visem rediscutir matéria de fato. Então, veja só, esse é um requisito. Não se pode discutir matéria de fato. Ou seja, os recursos extraordinários são fundamentalmente vinculados às hipóteses do artigo 102.3, 105.3, que nós já falamos sobre eles. Ou seja, a preocupação é preservar e uniformizar a interpretação da Constituição Federal e das leis federais, como já mencionamos. Esses recursos não se prestam a corrigir injustiça, né, da decisão, tá? Decorrente da má apreciação, por exemplo, dos fatos ou de provas, tá? Ao contrário dos outros recursos, né, de fundamentação livre, aqui não há essa liberdade toda em que o recorrente pode alegar todo tipo de questão, né? Os extraordinários ficam adstritos ao reexame da matéria jurídica, afastada a possibilidade de reexame dos fatos e provas. Tá? Além disso, eles só permitem que seja uniformizada a interpretação da Constituição Federal e das leis federais, não servindo para discutir interpretação de contrato, por exemplo. Dando continuidade, eu vou falar aqui sobre, né, duas súmulas em que deixam bastante claro. A súmula 279 do STF, para simples reexame da prova, não cabe recurso extraordinário. Ponto. A súmula 454 do STF, a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso extraordinário. E no caso do STJ, nós temos as súmulas 5 e 7, que, né, proíbe nos recursos extraordinários o que se examinem as provas de fato discutidas e sua aptidão para demonstrá-los. Então, cuidado, porque isso aí não se confunde com a discussão sobre a admissibilidade de um tipo de prova para determinado tipo genérico de fato, tá? Nos recursos extraordinários, os tribunais não apreciam a prova, mas podem dirimir questões de aplicação ou de interpretação da Constituição Federal ou das leis federais a respeito das provas em geral, sua admissibilidade, sua disciplina e a sua valoração. Isso é possível. Bom, terminamos então a nossa aula 7. Começamos hoje, né, a nossa jornada dos recursos extraordinários lato sensu. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade falando sobre os recursos extraordinários, demais requisitos. E, mais uma vez, eu venho aqui de coração agradecer a vocês pelo prestígio de vocês, pelo carinho de vocês, né? E destacando mais uma vez, se inscrevam, convidem as pessoas para participarem da nossa comunidade, né? Qualquer dúvida, se comuniquem. Então, um forte abraço, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula.